Olá, meninos, espero que todos estejam bem. Hoje eu vou falar um pouco sobre os empregos dos porquês, né? Temos 4 formas de usar os porquês, né? Porquê com acento, porquê separado, sem acento, tá? Então, aqui tem a forma, o emprego, em qual situação eu vou utilizar esse porquê e o exemplo de cada um, tá ok? Vamos aqui no primeiro, a forma porque separado, sem acento. Então, em qual situação eu vou utilizar, professora? Em frases interrogativas diretas e indiretas. Então, toda vez que você for fazer uma pergunta, né, você vai utilizar o porquê separado sem acento. É pergunta, porquê separado sem acento. É uma pergunta diretamente, uma frase interrogativa direta, né? Porque sem acento, né? Separado sem acento. Agora tem uma outra coisa que eu coloquei aqui, que é a frase interrogativa direta e indireta. O que seria essa indireta, né? A interrogativa direta é o porquê ele chorou, que eu estou fazendo uma pergunta, né? Diretamente, certo? Então, porquê separado sem acento. Agora, a interrogativa indireta, né? É uma pergunta, na verdade é uma frase, né, afirmativa, mas que fica implícito uma pergunta, né? Esse exemplo aqui, ó, diga-me por que ele chorou. É uma frase que é afirmativa, mas fica implícito uma pergunta. Ao mesmo tempo eu afirmo algo, mas pergunto, né? Estou fazendo uma pergunta. Então isso é uma pergunta, isso é uma frase interrogativa indireta. E aí nesse caso eu vou utilizar o porquê separado sem acento, certo? Em qual outra situação, professora, eu vou utilizar o porquê separado sem acento? Então, eu já falei, né, a frase interrogativa direta e indireta, e em substituição à expressão pelo qual e suas variações. Como assim? Vamos aqui no exemplo. Os bairros, porque passamos, eram sujos. Se acaso eu tirar um porquê aqui e colocar os bairros pelos quais passamos eram sujos, ficou coerente, não ficou a frase? Deu certo. Então, aí nesse caso é o porquê separado sem acento. Então, é só fazer essa mudança, né? Tirar o porquê, se você está com dúvida, né? Se é porquê separado sem acento, você vai fazer essa mudança, né? Onde tem o porquê, colocar pelos quais ou pelo qual. Deu certo, ficou coerente, porquê separado sem acento. Certinho? Vamos para o próximo, porquê separado com acento. Já isso aqui é com acento. Então, o emprego vai ser aonde? Em qual situação? No final de frase. Os exemplos. Eles estão revoltados. Por quê? Então, por que separado com acento? Ele não veio, não sei por quê. Por que separado com acento. Certinho? Então, por que separado com acento todo final de frase. Tem um final de frase lá e tem um porquêzinho, porquê separado com acento. Vamos para o próximo. Porquê junto sem acento? Quando que eu vou utilizar? Em frases afirmativas e em respostas, né? Se alguém faz uma pergunta para você, por que você não foi à aula? Ah, é porque eu fui no dentista. Então, esse porquê eu fui no dentista, ele é junto sem acento, porque você está dando uma resposta, né? Então, toda vez que for resposta, você explicar o motivo de algo, por não ter feito alguma coisa, você vai utilizar o porquê junto sem acento. E em frases afirmativas, né? Ó, não fui à festa porque choveu. Ele está aí explicando o motivo por que não foi à festa. Então, toda vez que explicamos algum motivo, né, utilizamos aí o porquê junto sem acento. Então, o porquê sem acento junto é sempre frases afirmativas e respostas. Ok? Vamos para o próximo e último, né? O porquê separado. Não, porquê junto, perdão, com acento. Em quais situações?
como substantivo, né? Ou exemplo, todos sabem o porquê de seu medo. O porquê aqui, ele está no modo de substantivo, na função de substantivo. Por quê, professora? Como que eu vou identificar? O artigo o, né? Então, o substantivo, todo substantivo, ele tem que ter um artigo. O, a, os, as. Então, se ele vem aqui com um artigo, no início aqui do porquê, ele ele foi colocado na frase, né, como um substantivo. Tá? Então, nesse caso aqui, né, ele é um substantivo e ele vai ser usado porque junto com acento. Ok? Eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho sobre os porquês.